Boa noite, galera! Olha só, que lindo. Estou muito contente de estar aqui com vocês. É um sonho que Deus tem cumprido. Deus é fiel. Quem sabe que Deus é fiel? Todos, né? Todos sabemos que o nosso Deus é fiel. Ele não fica com nada. Ele quer dar tudo para os filhos dele. E eu somente quero dizer que eu estou muito orgulhosa, né, de tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Eu não reconheço nada, né, porque tudo tem mudado, né. Então eu também já mudei, né. Eu tenho cabelo branquinho, o Edgar também, né. E o Edgar sempre fala que ele está mais, sei lá, mais formoso, né, Edgar. Mas então, eu espero que o Senhor continue, e eu sei que é assim, né? Ele vai continuar fazendo a obra dele, que somente ele sabe fazer. Ele vai continuar trazendo pessoas aqui nesse lugar que vão encontrar não somente a salvação das almas deles, eles vão encontrar a restauração da vida deles, mas eles vão encontrar também uma família, né? E esse é o negócio mais lindo que a gente tem, né, aqui na Terra. Deus tem nos dado uma família na fé que muitas vezes sobrepassa, né, a família da carne e do sangue, né? E mesmo que a família de carne e sangue é muito importante, eu tenho encontrado as melhores amizades, os melhores irmãos, melhores irmãs na família de Deus. Então, eu quero animar todos vocês para sempre encontrarem alguém que vocês possam contar, alguém que possa te animar quando você esteja caído, se sentindo um pouquinho triste, né? Sempre possa encontrar na família da fé o que você precisa, porque a gente tem o Espírito Santo e é isso que a gente precisa, né? Para tudo que tem a ver na nossa vida. Deus abençoe e que vocês possam ter o seu coração aberto para a palavra que Deus traz essa noite aqui. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado, Flor. Flor, você sempre é bem-vinda aqui, viu? A gente ama muito você, Flor. Muito boa noite. Eu sou o pastor Edgar Nunes. Eu moro na cidade de Nampa, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. É um lugar muito bonito, é um lugar muito aconchegante, é um lugar muito seguro. Mas não tem o louvor que tem vocês aqui. Não tem a feijoada que vocês têm aqui. Lá não temos o churrasco que vocês têm aqui. Sinto muita falta de todas essas coisas. Eu espero que esta noite você saia daqui abençoado, cheio de esperança, de fé, de amor, e que você possa compartilhar com outros o que o Senhor tem feito na sua vida. Quando eu cheguei no Brasil, no ano 1986, no mês de março, eu não tinha a ideia do que Deus ia fazer. Eu então nem sabia do que eu ia viver. Não sabia se teria um ordenado, não sabia se teria algum tipo de ingresso. A única coisa que eu sabia era que eu tinha nos meus planos, tinha um plano, literalmente, de como fazer uma máquina para descascar amendoim. E eu pensei, com esta máquina de descascar amendoim, eu vou ficar no princípio da ponte Rio-Niterói, vendendo meu amendoim e dando tratados para as pessoas, falando de Jesus às pessoas. O mais longe que chegou meu projeto foi que abri os meus planos e mostrei para o James, e o James diz para mim, Edgar, eu acho que a gente vai ter que ajudar você a viver aqui melhor.
E então consegui que o Senhor fizesse com a gente outro milagre, que conseguíssemos sustento de parte de irmãos e igrejas do exterior, e eles conseguiram pagar o meu salário, o meu ordenado, para poder me dedicar tempo completo a servir a igreja. Hoje, isso aconteceu em 1986, hoje já vão para 40 anos quase, e estou vendo com muita alegria o fruto, o resultado daqueles momentos de solidão, aqueles momentos que a gente saía, o James e eu saíamos todas as quintas-feiras, saíamos com um bocado de papelzinhos, com um selo da igreja, para convidar pessoas na Barra, na praia da Barra. Eu não vou te contar todas as anedotas que eu vivi na praia da Barra, mas o que você pode notar é que fiquei bem pretinho. Depois de tanto tempo indo por la praia, todas as quintas-feiras, eu fiquei mais pretinho do que eu já era, mas foi semeada, foi plantada a semente naqueles anos que tem se passado 30 e pouco mais anos, e hoje vemos resultados para a glória de Deus. Você é o resultado daqueles tempos. Eu quero que você aprecie não somente o que você está vendo hoje, mas que você aprecie a história deste ministério. Este ministério tem sido um ministério que tem lutado muito as boas batalhas da fé para poder chegar ao caminho, no ponto em que está hoje. E acredite, esta igreja não vai ficar deste tamanho só. Esta igreja, como a igreja da Taquara, vão ser igrejas de grande bênção para a região do Rio de Janeiro. Se você acredita nisso, dê um aplauso muito forte para o Senhor Jesus. Eu saía todas as manhãs. Eu vou contar alguma coisa aqui. Eu sei que eu tenho ainda as 2 horas para pregar e isso tudo. Oh, misericórdia, falou alguém por aí. Oh, misericórdia. Quando vocês veem o Sérgio aqui, vocês veem o homem grandão que ele é. Quando eu conheci o Sérgio me desafiou. Ele disse para mim um dia: Edgar, se você quer que eu escute você, se você quer passar um tempo comigo, você tem que vir comigo para nadar todos os dias. Eu não sabia nadar. E o Sérgio disse para mim: eu pago pelas tuas aulas. E foi feito dessa maneira. Ele pagou minhas aulas. Em menos de 2 dias eu estava nadando ao lado do Sérgio Coutinho todas as manhãs, das 6 da manhã às 7 da manhã. Eu lembro, pelo menos por 3 anos. Naquela época eu pesava uns 40 quilos menos. Hoje, se tento nadar, nem sequer consigo nadar 2 metros, eu acho. Mas eu tenho uma história muito bonita, tenho lembranças muito belas do nosso tempo de 10 anos plantando a Igreja Verbo aqui no Rio de Janeiro. E quero dizer, em cada uma dessas memórias, posso ver a graça, a misericórdia do nosso bom Deus e Pai. Eu posso ver como Deus tem sido bom, como tem sido mais do que bom, não somente com a gente, com Flor e comigo. Nós temos, Flor e eu, fizemos 40 anos de casados, no dia 2 de junho deste ano. Temos 2 filhos, uma delas, a mais velha, ela veio aqui de 6, 7 meses de idade. Ela considera ela mais brasileira do que guatemalteca. Mas temos um carioca da gema, o nosso filho Gabriel Antônio. Ele nasceu em Botafogo, na Clínica Santa Lúcia, se não me lembro mal. Ele é muito orgulhoso de ser brasileiro. Ele já teve oportunidades de virar cidadão americano, mas ele diz: não, eu sou brasileiro. E ele faz questão de dizer que ele é brasileiro e não quer mudar o passaporte dele para receber a cidadania americana. Ele é brasileiro, mas não fala português, o coitadinho. Ele fala alguma coisa, mas é muito engraçado. O bom do meu filho Gabriel é que ele é flamenguista.
Tá bom? Esta é a minha galera deste lado aqui. Este é meu povo querido. Ok, vamos ir na coisa séria, a parte séria desta reunião. Eu estou dedicado agora, tempo completo, a pastorear uma igreja lá, como eu falei para vocês, na cidade de Nampa, no estado de Idaho. Além de pastorear uma igreja americana, eu pastoreio uma igreja para latinos, na mesma cidade. Também eu sou diretor de um centro de aconselhamento bíblico. Temos psicólogos, temos profissionais que trabalham no aconselhamento para pessoas com muita necessidade. A saúde mental no mundo inteiro está em crise. Talvez você tenha percebido o quanto a saúde mental, não somente aqui no Brasil, na Guatemala, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, há muita coisa hoje que precisa de restauração. Então, é o meu privilégio ser diretor de um centro que, pelo menos, tenta prover uma ponte entre os centros que já existiam e as pessoas que estão em necessidade. Em tudo isto, eu quero te dizer, cada uma das coisas nas que eu estou envolvido agora são o resultado de promessas de Deus. Quero que você escreva isto. Deus promete e Ele cumpre. Abra sua Bíblia, por favor. Abra a Bíblia lá em Números capítulo 23, versículo 19. Quando você lê capítulo 23, versículo 19 do livro de Números, você lê o seguinte: Deus não é da Guatemala para que minta. Não diz dessa maneira. Diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz e não faz, Ele promete e não cumpre. Essas duas últimas perguntas vêm de sobra, não deveriam estar lá para nós os crentes, porque nós sabemos de fato que Deus não mente e que Ele não é filho de homem para se arrepender. Dê uma salva de palmas a Jesus só por isso. Só pelo fato de que Ele é o Filho, Ele é a verdade e o caminho, Ele é o todo e em todos. Abra Hebreus capítulo 10, versículo 18. Diz a Escritura: não, eu confundi o texto. Por favor, fique na sua, não abra Hebreus capítulo 10 ainda. É muito importante que você saiba disto. Quando a palavra de Deus afirma que Deus é tal coisa, essa coisa é verdade por sempre. É a verdade absoluta e nunca vai mudar. Em algumas ocasiões a gente questiona as promessas de Deus, e mais baseado no fato de a nossa urgência, a nossa pressa por ver as promessas de Deus acontecer. Esta noite eu quero que você aprenda algumas coisas da palavra do Senhor. A primeira coisa que quero que você aprenda é que as promessas de Deus, todas elas, são a expressão do amor de Deus e do quanto Ele se importa com você. Vou repetir se você está fazendo algumas anotações. As promessas do Senhor são uma expressão do amor e do quanto Ele se importa conosco. Para Deus, cada promessa que você escute da parte do Senhor, você tem que entender que é parte da expressão do amor de Deus. Ele não tem o porquê prometer para você coisa alguma, mas no entanto Ele faz isso porque Ele ama muito você. Você está comigo? É muito importante que você entenda isto, que as promessas de Deus não são qualquer coisa, não são qualquer coisinha ali que não tem um preço algum. Eu quero que você abra 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Eu pensei que ela trazia uma pizza aí, mas não é uma mala a que trouxe.
Eu falei pizza no meio do culto, meio esquisito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz: por meio destas coisas, Ele nos deu promessas muito grandes e preciosas, para que por meio delas se tornem participantes da natureza divina. Se você pode marcar isto na tua Bíblia, marca. Tendo escapado da corrupção e do que há no mundo por causa das paixões. Assim como eu falei que as promessas de Deus são a expressão do amor e do cuidado do Senhor para cada um de nós, também tenho que afirmar que essas promessas são preciosas e são valiosas, mas elas têm um objetivo, e é fazer com que você se torne participante da natureza divina. Quantos de vocês estão familiarizados com o sobrenatural? Todo o sobrenatural está baseado no que são promessas de Deus. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o seu retorno, e Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. É a presença de Deus se cumprindo quando Ele diz: eu não os deixarei, eu não abandonarei, eu estarei com vosotros todos os dias da sua existência. Ele prometeu e Ele está cumprindo. A Bíblia diz que Ele está no meio de nós, neste momento aqui. Jesus está conosco. Dá um oi para Jesus então. Oi, Jesus. Você e eu somos pessoas aprendizes, somos pessoas que estamos sendo discipulados. Você e eu estamos num processo de continuar aprendendo a como seguir a nosso Mestre, como seguir a Jesus. E nós temos que aprender a lidar com as promessas de Deus da maneira certa. Para isso também é muito importante que você entenda que existem dois tipos de promessas. As promessas que eu chamo incondicionais e as promessas condicionais. As que estão condicionadas a alguma coisa ao respeito da gente. As promessas incondicionais, por exemplo, é de que Ele promete vida eterna. Você salvo ou não salvo, Ele vai cumprir essa promessa. Você pegou isso aí? Você, uma pessoa sendo salva ou não sendo salva, vai receber vai receber essa promessa de vida eterna. Pode ser vida eterna longe do Senhor, ou a promessa eterna de viver ao lado de Deus Padre, Deus Pai pelo tempo inteiro, da eternidade. Essas são as promessas que não cambiam, que são incondicionais. Deus promete vida eterna e Ele vai nos dar vida eterna. Eu já falei, quer seja para que uma pessoa esteja nos caminhos do Senhor, ou uma pessoa que largue os caminhos do Senhor, a promessa se vai cumprir, porque são promessas inquestionáveis da parte do Senhor. As outras promessas são as promessas que requerem a participação do teu livre albedrío. Escreva isso, por favor. São as promessas que fazem com que a tua obediência, preste muita atenção a isso, as promessas particulares, as promessas específicas, as promessas que são dadas específica e exclusivamente para você, dependem, o acontecer delas depende da tua obediência. Está comigo ainda? Algumas pessoas assumem que as promessas de Deus vão se cumprir mesmo se a gente é desobediente com Ele, mas não é verdade. Há promessas que são condicionadas. Eu me lembro que meu filho, o que é brasileiro, o Gabriel, ele nasceu aqui, como eu falei para vocês, com uma disfunção no coração dele. Ele tinha uma comunicação interarticular, e os médicos garantiam que ele moriria não mais de 3 anos depois desse diagnóstico. E foi um processo muito dolorido para todos nós em casa. Mas Deus prometeu que ia sarar o meu filho, que ia curar o meu filho. E adivinhe o que?
Deus cumpriu com aquela promessa. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, e espero com isto não me expor tanto ou criar algum tipo de polêmica. Mas vocês que se movem no aspecto sobrenatural, nós que somos sobrenaturais, nós temos que ter muito cuidado com quando damos palavras de profecia a alguma pessoa. Temos que ter muito cuidado, porque para aquela pessoa, aquela palavra não é somente uma palavra. Pode ser uma promessa, ela pode pensar, Deus está me prometendo. Eu tenho visto muita frustração ao longo de 40 anos de ministério por muitas razões. Mas tenho visto muita frustração com pessoas que têm recebido palavras de profecia, entre aspas, que tem sido Deus me falou, Deus prometeu, mas não era Deus, era só a boa vontade de alguma pessoa. Por favor, não malinterprete o que estou dizendo. Eu não estou aqui para apagar o Espírito Santo. Não estou aqui para apagar as manifestações sobrenaturais de parte do Espírito de Deus. Só estou aqui para te profetizar e dizer, tem muito cuidado com as tuas palavras de profecia, porque podem se tornar falsas promessas para alguém. E é ali que o bicho pega. Faz um favor para mim. Escreva meu ponto relevante, o que eu quero que você lembre depois desta pregação. O meu ponto relevante diz o seguinte: as promessas de Deus são para aqueles que esperam e têm verdadeira fé em Deus. As promessas de Deus são para aqueles que esperam e têm verdadeira fé em Deus. Deixa eu esclarecer ou tentar esclarecer o conceito de fé. Fé é a certeza daquilo que se vê, a convicção daquilo que se espera, aquilo que se aguarda. Mas tem uma distinção entre o dom de fé e fé em Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Em Hebreus capítulo 6, prévio a esse texto que você vai ler de versículo 1 a versículo 2, prévio a isso está uma exortação no capítulo 5. O escritor do livro dos Hebreus, ele diz, vocês deveriam de ser expertos, vocês deveriam ser profissionais, vocês teriam que estar jogando na primeira divisão. Mas vocês ainda não têm chegado a tal envergadura que vocês não podem suportar comer comida sólida, porque vocês têm escolhido serem imaduros. Lo siento. Por um momento pirei. Só por um momento. Já passou. Em Hebreus capítulo 6, a Escritura diz quais são as doutrinas fundamentais que Jesus veio ensinar a gente. Portanto, deixando, versículo 1, portanto, deixando os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançando à maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduz à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja você quanto importante é que nesta lista das doutrinas que Jesus veio nos ensinar, a segunda delas, depois do arrependimento, é termos fé em Deus. Porque há uma relação direta entre a fé em Deus e o cumprimento das promessas do Senhor. Você está ainda comigo aqui? Eu pergunto porque às vezes fico cego e não vejo.
Uma piada de mau gosto. Então, é muito importante que você lembre disto. Que as promessas de Deus são para aqueles que esperam e têm verdadeira fé em Deus. Para isso você tem que estudar, você tem que internalizar quais são as doutrinas fundamentais que Jesus veio nos ensinar. Primeira delas eu falei, arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. A fé em Deus não é a mesma coisa que termos o dom de fé que aparece em 1 Coríntios capítulo 12. O dom de fé é outra coisa distinta à fé. A fé basicamente é a plena confiança em Deus. Nós devemos ter você não precisa ter o dom de fé para ter fé em Deus. Espero que você esteja captando a minha intenção ao repetir isto. O não cristão tem dificuldades de entender a palavra promessa. Para nós, a palavra promessa está ligada também a algo que a gente fala, aliança e compromisso. Que são princípios bíblicos que a gente precisa viver neles todos os dias da vida. Uma promessa de Deus está ligada também não somente à fé para que aconteça, mas também requer de você que você tenha uma aliança com Deus e você esteja comprometido com Deus. Você está comigo? São princípios bíblicos que você e eu sabemos da palavra de Deus, são princípios bíblicos que a gente tem aprendido ao longo dos anos, mas que são sumamente importantes no momento de aprender o que uma promessa de Deus é e para o que ela serve. Para que as promessas de Deus servem? As promessas de Deus são essenciais para a vida do crente. As promessas de Deus são essenciais para a vida do crente. Um crente que não tem promessa de Deus, precisa de pedir dele, dê uma promessa para ele. Não estou falando um capricho, não estou falando uma vontade, alguma coisa superficial. Estou dizendo a revelação das promessas do caráter de Deus. Todos os dias, por muitos anos, Deus falou para mim, Deus prometeu para mim que Ele ia levantar uma igreja Verbo no Rio de Janeiro, em 1984. Eu estava tínhamos nos casado com a Flor nesse ano, e como pessoa recém-casados, Flor esperava que eu fizesse planos para a gente comprar uma casa na Guatemala, levar todos a mudança para dentro de casa e fazermos o que normalmente as pessoas fazem. Mas eu sabia que Deus tinha me dito que Ele queria levantar uma igreja aqui. Ele prometeu para mim que Ele ia levantar uma igreja. Ele prometeu para mim em 1984, Ele prometeu que Ele ia levantar uma escola aqui nesta cidade. Deus prometeu para mim que ia ter uma clínica espiritual. E veja o que aconteceu, veja o que está acontecendo hoje em dia. Temos uma escola, temos um edifício, temos um lugar onde podemos chamar o nosso lar. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Agora, as promessas que Ele diz para mim, não necessariamente são as promessas que Ele diz para você. Mas eu me lembro durante aqueles anos, de eu acordar todos os dias pensando na promessa do Senhor. Como isto ia acontecer, como é que essa promessa ia ocorrer, quando que essa promessa ia tomar forma. O que o Senhor guiou eu fazer? Orar todos os dias para o cumprimento daquela promessa. Eu me lembro que no ano 1988 eu comecei um ministério chamado Clínica Espiritual, que basicamente era o feto, por assim falar, do que hoje é a escola sobrenatural.
Eu acreditava que a presença de Deus pode sarar, pode curar. Eu acreditava que as pessoas podem receber milagres, não necessariamente dentro da casa do Senhor ou da igreja, que a gente podia ir nas ruas, orar por pessoas, profetizar sobre as pessoas. Naquele então não existia Bethel, não existiam outros ministérios que depois vieram a ter muito sucesso nesse sentido. Mas imagina você, quero que você receba isto não como uma presunção minha, não como algo que eu quero levar a glória de algo que eu fiz, porque esse não é o meu coração. Eu quero que você entenda quão importante é quando Deus promete que também você participe no acontecer daquela promessa da maneira certa, da maneira adequada. Sem tentar, não sei como é que é aqui no Brasil, acredito que é igual do que lá nos Estados Unidos e na Guatemala. Quando a gente compra banana verde e a gente quer amadurecer, lá na Guatemala a gente embrulha em papel, embrulha ou embrulha? Embrulha, já me embrulharam todo. A gente embrulha em papel em papel. E depois de alguns dias, algumas horas talvez, a gente desembrulha e encontra que aquela banana verde está um pouco mais madurinha, muito pronta para comer. Tem pessoas que querem embrulhar as promessas de Deus para que aconteçam no tempo deles. Nunca vai acontecer desse jeito, nunca. Porque as promessas de Deus se cumprem no tempo do Senhor. As promessas, devemos confiar que Ele fará o que prometeu. Para poder vermos o acontecer das promessas de Deus, devemos confiar, e confiar significa, mire que revelação vou te dar agora. Você nunca escutou isso, mas confiar significa confiar. É profundo. Isso aí você não tinha escutado nem na faculdade. Confiar significa literalmente confiar no que Ele prometeu. Eu falei para você que Deus prometeu para nós uma igreja Verbo aqui no Rio de Janeiro. Hoje são 2 igrejas no Rio de Janeiro, são mais 2 igrejas em São Paulo. Ele prometeu e cumpriu, e ainda mais, acrescentou mais. Porque Ele é bom, porque Ele sabia que o cumprimento da palavra dele ia ser importante para que um dia você tivesse um lugar em onde louvar o Senhor, aonde um grupo de família que você pode dizer, esta é a minha família, um grupo de pessoas que amam e se preocupam por ti. Para muitas pessoas, as promessas filtram as promessas de Deus pelas experiências que eles têm tido com seres humanos. Tem pessoal que não acredita que Deus é fiel porque o marido dela enganou ela, foi infiel. Tem pessoas que não acreditam que Deus é um bom pai porque o pai dessa pessoa foi um mau pai. Filtrar as promessas de Deus pelas más experiências não é recomendável para ninguém. Escute bem isto, por favor. Filtrar as promessas de Deus pelas experiências que temos tido com seres humanos não é uma boa jogada, não, de jeito nenhum. Temos que acreditar no que Ele prometeu de maneira cega, de maneira que a gente não pode comparar a promessa que Deus faz com a promessa que uma pessoa faz. Eu me lembro que todos os domingos, depois do serviço na igreja, a gente se reunia em Union Church. Ao terminar o serviço da igreja, os meus filhos sempre estavam me cobrando a promessa que eu tinha feito para eles ao sair de casa. Vinha minha filha Paulinha e ela falava para mim: pai, aonde é que a gente vai comer hoje depois do serviço da igreja? Eu tinha que dizer alguma coisa como, por exemplo, vamos voltar para casa.
Ou sabe o que? Talvez a gente pare no McDonald's. Naquela época tinha um McDonald's bem perto do Carrefour, em frente do Nova Ipanema, eu acredito que era, muito perto do Barra Shopping. A gente morava em frente do Barra Shopping naquele então. Mas eu me lembro que a minha filha vinha para mim ao terminar o serviço: pai, o Senhor disse que vai levar a gente para o McDonald's. As crianças não esquecem das promessas dos pais. O que quero eu te dizer com isso, gente? Não esqueça da promessa que teu pai te deu. Qualquer que ela seja, quer seja um filho que vai retornar aos caminhos do Senhor, e se Ele prometeu, Ele fará. Se Ele prometeu que vai te curar, vai te sarar, tem certeza, Deus fará, porque Ele é fiel. Porque Ele não mente, porque Ele é Deus em quem a gente pode confiar. Mas não tenta embrulhar as promessas de Deus em papel para que aconteçam antes do tempo. Porque é preciso que aconteçam no tempo do Senhor. Quando podemos aproveitar as promessas de Deus? É uma pergunta que alguém alguma vez me fez. Me disse: pastor, quando é que eu posso confiar ou aproveitar de uma promessa de Deus? O tempo todo, enquanto você estiver disposto a obedecer ao Senhor. As promessas do Senhor estão a nosso dispor, porque são preciosas. E uma das coisas importantes que eu quero que você relembre deste ensino, desta pregação, é o seguinte: que as promessas de Deus são também agentes que formam caráter na vida do crente. Por isso diz em 1ª e 2ª de Pedro, que é para desfrutar, para conviver com a natureza divina. É por isso que a gente tem que criar a convicção que podemos aproveitar das promessas de Deus sempre que estemos dispostos a obedecer ao Senhor. Essas são as promessas condicionadas, as promessas que têm alguma condição. As promessas de Deus, Ele sempre quer o melhor para nós. Dentro das promessas de Deus, Ele sempre quer o melhor para a gente. Por quê? Porque Ele sabe que a palavra sábia, a palavra prudente, a palavra que antecipa, a palavra que pode dar vida, vem somente do Senhor. Você não pode tomar um outro livro e pensar que vai encontrar promessa de Deus tão fiel como a promessa de Deus que você vai encontrar no livro, na Bíblia. E isto para mim é muito importante para começar a terminar a minha intervenção desta noite. Eu tenho sido um homem ao longo já de 40 anos no ministério, 42 anos no ministério. Tenho visto quanto as pessoas sofrem porque alguém prometeu e não cumpriu. Quero te dar alguns conselhos pastorais. Não são muitos. Dos 283 conselhos que eu tenho para te dar esta noite, eu vou dar só 3 deles. Tá bom. Primeiro, deixa o teu passado para trás. Deixa o teu passado para trás. Para que as promessas de Deus sejam vivas, sejam realidade na tua vida, você precisa deixar o passado para trás. O que há no passado? No passado há muita decepção, tem muita frustração. E quando a gente vem aos caminhos do Senhor e escuta a promessa de Deus, e a gente filtra a promessa de Deus pelo passado, pelas experiências que a gente teve, a gente compromete o que é a palavra do Senhor.
Acredite simplesmente que quando Deus diz alguma coisa para você, Ele vai cumprir. Deixa teu passado no passado. Temos que nos esforçar. Este é o meu segundo conselho, é muito simples. É o mesmo conselho que aparece em Josué capítulo 1, versículo 8. Quero que você abra comigo Josué. Capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele escrito está. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Se você quer ter prosperidade, se Deus te prometeu prosperidade, está baseado no que a palavra do Senhor diz, no que o conteúdo da palavra de Deus diz. Mas é importante que você se esforce, que você seja valente, corajoso e que você vá em frente. Deixa-me terminar com meu último conselho. Nenhuma palavra de promessa da parte de Deus, nenhuma palavra que é promessa de Deus deve de ser questionada. Nunca. Esse é meu conselho. Nunca questione as promessas do Senhor. Nunca fala para Ele, mas será? Nunca diz para Deus, mas pode? Pode um assunto dessas? Mas como? Não questione as promessas do Senhor. Vá comigo, por favor, a Números, capítulo 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz e não faz, Ele promete e não cumpre. O que vocês acham? Deus os abençoe muito e muito obrigado por me escutarem.